pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Estes versos, irmãos. Irmãos, temos aqui um conselho, uma orientação, irmãos, uma descrição que ela é atemporal, serve para todos os tempos. Enquanto tiver um ser humano na terra, houver vida, esse texto serve. Porque, irmãos, ele trata diretamente de uma relação pessoal entre o homem e seu Criador. E essa porta de entrada, essa conexão com Deus, se dá através desse dom que nós chamamos de fé. Que, irmãos, todo homem tem em si, na sua formação, duas naturezas, a terrena e a espiritual. Tem o fôlego de Deus, tem o espírito de vida que veio de Deus. E já vem, irmãos, a semente da fé em todo homem que nasce, toda mulher. O que acontece, irmãos, que muitos desenvolvem essa fé e outros a matam. Então nós temos homens e mulheres que não creem em nada. E temos homens e mulheres que saem de casa no domingo, com pandemia por aí, com uma máscara no rosto, para vir congregar, porque tem fé. Glória a Deus. E nessa noite, irmãos, bem-aventurado nós que viemos aqui, movidos por essa fé, porque essa fé também, irmãos, manifesta pela oração que cada um fez em casa, ou quando aqui chegou, a oração do silêncio, da comunhão, irmãos, e bateu na porta da misericórdia do Senhor, e pela fé a porta está aberta agora. Glória a Deus. E nós vamos ouvir o que Deus quer falar conosco. Isso é fé também. Fé para crer, irmãos, que uma palavra pregada, ela alimenta uma multidão. A mesma palavra. E uma multidão que tem diferentes necessidades. Tanto quem está aqui, ou como quem está ouvindo o áudio. O Senhor sabe de tudo, irmãos. E uma palavra só alcança todo o território nacional e até fora do Brasil. Isso é fé, irmãos. É fé. E ele vem falando aqui no início, a fé é o firme fundamento, ou seja, é a base sólida das coisas que se esperam. Nós não temos fé daquilo que nós já recebemos no ano passado, daquilo que aconteceu antes de ontem. A fé, ela está olhando para o futuro, e é o alicerce daquilo que nós esperamos, daquilo que nós aguardamos, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós rogamos. E é uma prova das coisas que se não veem. Irmãos, e nós vemos aqui quantas vezes nós alcançamos alguma coisa das mãos de Deus e não sabemos como. Não sabemos como, porque não se vê o operar de Deus. Só temos o seu efeito. Quantas vezes, irmãos, aqui nós, Ministério da Palavra, irmãos diáconos, que nós somos constantemente chamados a fazer uma unção, alguém que está enfermo. Até ontem, 11 de ontem, o seu Valdir me contou um milagre que Deus fez aí, muito bonito, irmãos. Mas ninguém viu. O doente está lá, você faz a unção, levanta, o doente levanta também. A fé, irmãos, estava na certeza que ia alcançar uma libertação. E a prova daquilo que não se vê, ninguém viu o Senhor entrar ali, ninguém viu um anjo entrar ali, ninguém viu o poder de Deus entrar dentro do corpo, colocar células no lugar, colocar tudo no lugar, ninguém viu. Mas, irmão, a prova do que não se vê é o doente levantar bom e curado. Isso é o cumprimento e a consequência da fé. E nessa noite, irmãos, nós aqui que viemos, o Senhor para todos nós preparou esse presente.
irmão, de início de ano, né? Porque ainda estamos no início do ano, primeiro mês do ano, o Senhor vai ativar em nós a nossa fé. E para a prova disso, irmãos, para crescer a tua fé mediante o visualizar uma obra, o Senhor fala: aquilo que você veio procurar, aquilo que você está pedindo, aquilo que foi presente e objeto da tua oração, ainda hoje o Senhor fala: eu vou trazer nas tuas mãos, eu vou operar para que a fé cresça no teu coração por contemplar a obra de Deus. Por onde vai vir? Você não vai ver. Mas uma coisa é certa: por onde você não vê, vai aparecer o que você precisa. Mas você tem que crer nisso. Tem que crer. E nós, irmãos, estamos aqui crendo. Por isso Deus está mandando essa palavra. Aí ele conta aqui, irmãos, numa frasinha. Esse capítulo é longo, é bom que os irmãos leiam depois, quando chegar em casa, vários exemplos tirados do Velho Testamento. E olha que no Velho Testamento eles não conheciam Cristo. E eram tomados por fé, irmãos, para ir até a morte, sem negar o Deus que eles serviam. E nós que conhecemos Cristo, que recebemos Cristo em nós, irmãos, temos que ter muito mais fé, irmãos, do que os antigos. Os antigos, a salvação era por herança, por hereditariedade. Que é judeu, nasceu de judeu, é povo de Deus. Gentil é gentil, é inimigo. Irmãos, e eles ali, com tanta facilidade, porque já nasceram, sou povo de Deus, eles acabavam não cumprindo a lei. Mas mesmo assim, alguns, vendo-se pressionados pelos próprios povo de Deus, irmãos, como os profetas, os sacerdotes, os patriarcas, eles eram pressionados pelo próprio povo de Deus, não negaram a fé. E isso foi trazendo, irmãos, se nós for ler lá em 1 de Mateus, acho que tem a ascendência de Cristo, toda a descendência de Cristo, começa lá em Abraão, vem vindo, irmão, pela fé desses do Velho Testamento, o caminho para o nascimento de Cristo foi preparado, irmãos. Porque se não houvesse, se um daquela cadeia que são, acho que três grupos de 14 gerações para chegar em Cristo, se um daqueles negassem a fé, estava interrompido o caminho para chegar a Cristo. Então, irmão, já no Velho Testamento, a manifestação da fé trouxe a nós Cristo. E hoje, irmãos, Cristo estando em nós, a fé que já habitava no coração dos antigos, renovado, irmão, na graça de Jesus Cristo, pela morte e ressurreição do nosso Senhor, aleluia, tem que vibrar, tem que irradiar, tem que estar presente na vida do crente. Então, em nome do Senhor Jesus, igreja, levanta a tua cabeça e receba o fulgor da fé hoje, para você alcançar o que tem de necessidade. Porque, irmãos, no dia a dia nós encaramos as aflições, os desafios, e, irmãos, esses momentos nós olhamos para nós mesmos, porque essa questão da fé é pessoal. Às vezes um companheiro ajuda, uma palavra de ânimo, uma oração, a virtude de uma oração, um recado que Deus manda através de alguém para nós, mas aí tem que operar aqui dentro, é pessoal. E nós às vezes, irmãos, comparando a nossa situação, parece que a nossa fé não é o bastante. E muitas das vezes, irmão, nós vamos nos amofinando, vamos nos encolhendo em relação à fé, que muitas das vezes o sentimento é de fracasso, é um sentimento de derrota, é o sentimento de que não valeu a pena vir até aqui. Mas quando se olha para frente, imagina: e sem o Senhor, onde eu vou? Você mesmo sentindo derrotada, sem espaço, e com a vida muito ruim, sufocante, você vem na igreja e se falar: então, se você não tem fé para então para. Não, parar, eu também não vou parar. É sinal que tem fé aí ainda. Porque se a fé morre, você não tem mais coragem de vir na igreja. Se estamos aqui, irmãos,
é que nem que seja um tiçãozinho tirado do fogo, aleluia, ainda fumega aí dentro de você. E nessa noite o Senhor dá uma sopradinha para que a labareda volte a surgir e brilhar dentro dessa escuridão de sentimentos que te tolhe a alegria de viver. Nessa noite, irmãos, aleluia, levanta a tua cabeça. Essa palavra é para você, essa palavra é para nós. Essa palavra se multiplica. Não importa qual é a causa diversa que está aqui dentro, Deus é o mesmo Deus de todos nós, o mesmo poder para todos nós, a mesma glória para todos nós, a mesma fé se derrama em todos nós, aleluia. E o Senhor fala: levanta a tua cabeça, porque eu não te deixo. E vem falando aqui, irmãos, os antigos alcançaram o testemunho, e você vai alcançar testemunho. E quanto que testemunho que você tem para contar? Irmãos, se nós olhar para trás e ver quanto que Deus já operou na vida de cada um, dá para nós ter um pouquinho de fé agora aumentada, para olhar para frente e saber que o que está aí na frente, Deus também dará na nossa mão, irmãos. Então, vem falando, nós entendemos que os mundos, não é só esse mundo não, viu, irmão? Os mundos, diversos mundos. Por essa fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, a gente vê aqui as coisas criadas nesse mundo, olhando para as estrelas, vemos o brilho das estrelas, outros mundos por aí. Tudo que é aparente não foi feito do que é aparente. Olha, irmãos, falava lá atrás, irmãos, 2000 anos atrás, e hoje a ciência vem evoluindo, é natural que a ciência evolua, irmãos, e os astrônomos começam a ver a criação das estrelas, da Terra, tudo é de partículas e de átomos, de coisas que não se vê. E até esse vírus que está aí, irmãos, as pessoas pegam e morrem e não vê o que é. Precisa, irmãos, de microscópios, de coisas grandes para poder aumentar aquilo ali, para enxergar alguma coisa. Irmãos, isso já 2000 anos atrás estava escrito aqui: o que se vê não foi feito do que se vê. Deus criou tudo isso, Deus fez tudo isso, e o poder enorme de criar essa imensidão que existe, as estrelas, e hoje a ciência mostra que está muito longe, é enorme esse universo, e Deus fez tudo isso. E Ele, por misericórdia da tua alma, Ele cabe no teu coração. Olha só, irmão, que amor que esse Deus grande tem. Ele entra aí dentro, domina o universo inteiro. Você fala: mas não cabe em lugar nenhum de tão grande que é. Ele cabe no teu coração. E Ele fala: eu estou entrando aí agora, e estou batendo na porta. Se você abrir o teu coração, eu vou me hospedar aí hoje, porque você é meu, você é minha. Glória a Deus. E vou contigo para a tua casa, para levantar a tua cabeça nos dias que virão da nossa existência, para que você não sirva de zombaria para o teu adversário, e ele não venha dizer para você que não vale a pena ser crente. O Senhor te diz: está ouvindo aí? Vale a pena ser crente. Porque em outra parte o apóstolo, sim, aí ele falava: creio que a glória que há de se manifestar não é para se comparar com as aflições do presente tempo. Então nós lutamos por aquilo que não enxergamos ainda. O céu já está criado, o nosso lugar já está criado, nós não enxergamos ainda. É por isso que a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Esperamos os céus, e a prova das coisas que não se vê. Não vemos o céu, mas não queremos ir para lá. Não vemos o Senhor, mas não cremos nele. Não vemos Deus, mas não entendemos que Ele existe. Não vemos, mas sentimos Ele. Sinta a sua presença e saiba que Ele existe na tua vida. E é para esse momento é que nós estamos caminhando. E quando isso tudo se esclarecer, é abrir para nós, então, irmão, você vai poder olhar. É que não vai olhar porque Ele não vai estar lá. Mas se Ele tivesse, você ia olhar e falar para o adversário: você falou que não valia a pena, mas olha aqui onde eu estou entrando, vale ou não valeu a pena? Glória a Deus, santo Deus, vale a pena. Não deixa o cansaço,
das tribulações, das provas, da idade, da velhice, roubar de ti esse desejo, esse anseio, esse impulso de ver os céus. Glória a Deus. Está lá, o teu lugarzinho está preparado. Tem uma coroa de glória para você. Está lá o teu nome, um novo nome. Glória a Deus. Então luta por esse momento, luta por essa glória. E ele então vem aí, irmãos, falando de Abel, que ofereceu um sacrifício maior do que Caim, foi morto por Caim por causa disso. Mas até depois de morto, o sangue de Abel clamava a Deus. E isso foi a sentença contra Caim. Por causa que por mentira, ele foi o primeiro homicida descrito. Depois, irmãos, ele mentiu para Deus, falou que não sabia onde estava Abel. Então, irmão, já o poder da mentira e da morte estava operando naquele coração. E ele foi sentenciado. Por quê? Pelo clamor de um justo, morto, mas o sangue dele clamava ainda. Olha só, irmão, isso é coisa de fé, não é, irmãos? Isso é coisa de fé. Nós temos, irmãos, que entender que existe muito mais coisa do que nós imaginamos entre a terra e os céus. Existe muito mais coisas, irmãos, no plano espiritual do que no plano material. E nós, irmãos, às vezes não entendemos isso, irmãos, e queremos julgar a nossa própria vida, do próximo, da igreja, irmãos, do mundo em que vivemos por aquilo que nós enxergamos. Mas está escrito aqui, maior é aquilo que não se enxerga. Então, irmãos, o que não se enxerga é divino, é espiritual, é santo. E quando nós congregamos, quando nós oramos até na nossa casa, quando Deus nos dá uma revelação, quando sentimos a presença de Deus, quando somos tomados, quem é selado fala em língua, não sabe de onde veio. Não sabe de onde veio. Não, irmão, tem uma irmã ali em São Paulo, que ela estava ruim, com câncer, assim, estado final. E ela foi para um hospital, lá está internada lá, foi fazer o exame num tomógrafo daquele. Isso faz tempo, né, irmãos? Isso, os irmãos que vinham aqui em Brasília atender a obra que contavam ainda. Não tinha nem ancião aqui em Brasília. Então, imagine como que é hoje a dificuldade de hospital, como que era naquela época, né? E ela foi lá fazer a tomografia, irmão, mas ela tinha uma palavra, que Deus tinha falado com ela, que Deus era com ela. Então ela levou para o tomógrafo, deitada ali naquele equipamento, a fé. E quando terminou ali, irmãos, fizeram aquele exame, não era tão bonito como é hoje, tem displays colorido, vai vendo, ela tinha um computador também, mas não era tão avançado. Imprimiu ali na impressora, os médicos não acharam nada, aí apertaram para finalizar o exame, saiu escrito na impressora, se ela imprimiu, milagre de Deus. Os médicos olharam aquilo e ficaram confabulando ali. E irmão, falaram, alguém entrou nesse computador e fez alguma brincadeira, mudou a programação aí, né? Alguém foi lá, um hacker, né, daquela época, foi lá e mexeu, e vamos então levar ela para o Hospital das Clínicas. Só tinha 2 hospitais em São Paulo, imagine naquela época que tinha esse equipamento. E foram para lá, levaram ela de ambulância, enfim, porque eles queriam fazer o exame final para saber se abria ou não abria ela, né? Uma cirurgia. E chegou lá, irmãos, fizeram o exame e ficaram confabulando ali. Quando apertaram, imprimiu na impressora, milagre de Deus. Em outro hospital, outro computador, outro sistema. Os médicos ficaram ali sem saber o que vai confabulando, e a irmã ali sem saber também, deitada ali. Depois ela perguntou, o que está vendo? Os médicos falaram, nós não entendemos, então vou mostrar para a senhora. Estava impresso, mostrou para ela, esse aqui lá do outro hospital, milagre de Deus. Aqui agora, milagre de Deus. Nós não estamos entendendo. Aí a irmã começou a falar em línguas, porque apareceu o invisível, não é? O invisível que operou começou a manifestar, materializar no dom de línguas. Ela falando em língua, um médico falou para o outro, agora ela não tem mais câncer, que a gente não acha câncer nela, mas agora o problema é psiquiátrico, agora ficou louca, chama lá o psiquiatra. E tinha um médico encostado na porta assim, falou, não, deixa aí, não está louca não. Ele era judeu. Ele falou, essa mulher está falando na minha língua,
está falando das grandezas do Deus que ela serve, que libertou ela, e está falando da minha necessidade. Deixa ela falar, irmão. Aleluia. Aquele médico creu, batizou, a irmã ficou curada. Irmãos, esse médico contava isso lá nas igrejas em São Paulo. É nosso irmão, não sei se vive ainda, mas irmãos, Deus fez isso. A fé, irmãos, ela entra no computador, ela entra, irmãos, já pagou a conta de muita gente, já pôs dinheiro onde não tinha dinheiro. Aleluia. A fé fez aparecer rim onde não tinha rim, sangue onde não tinha sangue. A fé, irmãos, fez criança aparecer no ventre de uma mãe que tinha sido diagnosticada com câncer. Vai fazer, é uma criança que está aí dentro. Nós já ouvimos tudo isso por fé. Irmãos que foram atender a obra, irmãos, andando de carro, chegaram no rio e passaram. Quando chegou do outro lado, o povo assustado. Como vocês passaram o rio? Normal, a ponte está lá, não tem ponte. A água já levou a ponte há muito tempo, está tudo bloqueado. Como é que vocês passaram? Não, eu vi uma ponte, tinha ponte. Irmãos, isso é fé. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, buscam glória do fundo da tua alma e manda esse pessimismo embora. Receba a alegria de servir ao Deus que tudo pode. Glória a Deus. E vai em paz. Do nada Ele faz. Do nada Ele fez a terra. Do nada fez o sol. Do nada fez as estrelas. E se precisar, aleluia, criar alguma coisa para você e não existir, Ele vai, do nada eu crio uma saída para você, do nada eu faço um milagre. Mas tem que ter fé, confiança. Então, irmãos, aqui dava o testemunho de Abel e Caim, né? Caim pelo mal, Abel pelo bem. E depois ele falava de Enoque, o 7º homem depois de Adão, que era tão justo, que não foi dado o direito da morte tocar nele. Quando Deus tirou Enoque, trasladou ele não conheceu a morte, nem a morte conheceu ele. Olha só, irmão, que poder, que outros viram isso? Elias foi arrebatado, não é, irmãos? Moisés, nunca ninguém achou o corpo dele. Houve uma briga, mas nunca ninguém achou. Mas, irmãos, esse aqui foi retrasladado, porque antes da sua transladação, antes dele ser trasladado, ele alcançou testemunho e que agradara a Deus. Olha só, vale a pena agradar a Deus ou não vale? E depois fecha aqui, irmãos, que é impossível agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia primeiro que Ele exista e que Ele é galardoador dos que o buscam. Galardoador, atende, premia, concede, levanta aquele que o procura com fé, crendo que Ele existe. Mas, irmãos, falar aqui que não crê que Deus exista por uma igreja, todos nós cremos, senão não estaríamos aqui. Ou aqui a gente vem atrás de um homem, ou a gente aqui vem atrás, aleluia, de um psicólogo, de um palestrante, do psiquiatra, do ilusionista, de um mágico. Ou nós vamos vir aqui atrás de quê? De um letrado, de um filósofo. Ninguém vem atrás de homem aqui. Até quem prega faz parte do povo também, tem uma missão na terra, mas faz parte do povo, nós somos todo mundo povo. A gente vem também buscar, e às vezes Deus fala conosco na nossa própria boca, e nem sempre é o que a gente gostaria de ouvir. Ou a Irmandade pensa que nós pregando, Deus não puxa a nossa orelha, ou que nós pregando, Deus não fala que não quer aquilo que a gente está buscando. Deus, irmãos, fala com todos nós. Então, irmãos, se nós estamos aqui, viemos atrás de quem então? Viemos atrás de Deus. Viemos atrás da manifestação dele pelo seu Espírito Santo. Então nós cremos que ele existe ou não cremos, igreja? Cremos. Se cremos, então chega a ele com fé, ainda nessa noite, aproxima-te dele, aleluia, e ele te galardoará. Seja justo, seja justa, seja de bom testemunho,
Seja homem, mulher sincero, sincera, seguidor da doutrina, amante da doutrina, possuidor, irmãos, das marcas de Cristo em si, carregando o vitupério, o sofrimento de Cristo fora do arraial. Não é só aqui dentro, lá fora tem que ser crente. Glória a Deus. E aí o Senhor te fala: se prepara, porque eu nunca deixei alguém que se aproximou de mim crendo voltar de mim envergonhado. Glória a Deus. A tristeza, ou a lágrima, ou o pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Anota isso aí: a alegria virá pela manhã. E na manhã, o que se olha amanhã? A estrela d'alva, não é, irmãos? Ela brilha lá. Nós sabemos que hoje é um planeta, mas é uma estrela. Olhando o céu, ela reflete como uma estrela. É chamada de estrela d'alva. Está lá a estrela d'alva. E comparar o Senhor à estrela d'alva. Então o nosso amanhecer é com a estrela d'alva. O nosso amanhecer é Cristo. Então o Senhor te fala: a noite pode te trazer pranto e lágrimas, mas o amanhecer, Cristo, te trará a alegria. Glória a Deus. E Ele já está manifestando por essa palavra. Haja fé, haja fé. Não deixa a tua fé morrer, não. Eu estou do teu lado, estou do teu ladinho. Se você pudesse esticar a mão, você me tocava, de tão pertinho que eu estou de você. Glória a Deus. Vou contigo para a tua casa, estou do lado da tua cama. Creia nisso. A alegria e a tua felicidade está nas minhas mãos, diz o Senhor. Eu sou o amanhecer de um novo dia na tua vida. Glória a Deus. Leva essa palavra, aleluia, e vença a incredulidade desse mundo, a incredulidade da tua família. Não importa se alguém fala que não é, que você não deve continuar, que é besteira, que o mundo evoluiu, que você está para trás. Não importa o que falem. Leve a chama da fé viva, acesa, brilhando, queimando no peito. Glória a Deus. E desafia o mundo, o adversário, o inferno. Desafia a tua prova, a tua luta. Desafia a tua miséria. Desafia a tua enfermidade. Desafia pelo poder dessa palavra. Receba a fé para crer e ela ser convertida em obras na tua vida. Deus seja louvado. Com uma oração vamos agradecer a Deus.